Olá, seja muito bem-vinda à nossa maratona Macarrões Mágicos de Natal. Por que é uma maratona, né? Para começar a nossa conversa, porque vai ter muito conteúdo para vocês. Eu quero muito que o Natal de vocês seja muito especial, com macarrons, que é um doce mais lucrativo da confeitaria, que te traz muito reconhecimento e que você vai amar, vai se apaixonar por fazer macarrons quando entender todos os processos, todas as técnicas, todo o passo a passo necessário para que dê tudo certo do começo ao fim, tá bom? Bom, antes de começar aí nossa maratona, deixa eu me apresentar, né? Não sei se você já me conhece, o meu nome é Thaís Martins, eu sou confeiteira desde 2008, quando a minha terceira filha nasceu, a Laís, em 2007, no final de 2007, eu decidi que não queria mais trabalhar CLT. Fiquei em casa com os meus filhos, o Júnior, a Gabi e a Laís. E aí, quando eu fiquei em casa, eu decidi que eu precisava trabalhar com alguma coisa, né? Para ganhar meu dinheiro, para me realizar profissionalmente, para me realizar pessoalmente. E foi então que eu entrei no mundo da confeitaria. Eu já tinha referências, né? A minha avó e a minha mãe já faziam doces e salgados para fora. Foi assim que minha mãe me criou grande parte aí da minha vida. E ao mesmo tempo que eu cresci nesse meio, quando eu comecei a trabalhar, não foi para esse lado que eu decidi levar, né, a minha vida profissional. Eu tenho formação como professora de séries iniciais do ensino fundamental. Eu tenho formação como técnica de radiologia e eu tenho formação em administração com ênfase em gestão comercial. E então deu para entender, né? Já deu para ver que eu gosto bastante de estudar. Gosto mesmo. E foi assim que eu entrei então no mundo da confeitaria. Comecei fazendo pão de mel, né? Não sei se vocês aqui já conhecem a minha história. Comecei fazendo pão de mel e aí me envolvi, gostei muito de trabalhar na confeitaria. Nesse assunto, eu não tinha estudado o suficiente. Eu apenas fui começando e fazendo e as coisas foram acontecendo. Então eu não estudei para quem eu ia vender, eu não estudei precificação, eu não estudei posicionamento. Fui fazendo e as coisas foram acontecendo dessa forma. Eu fui enchendo o meu cardápio de opções de doces. Tudo que os meus clientes pediam, né, eu falava que fazia e colocava no meu cardápio. Não sei se já aconteceu isso aí com você. Então eu tinha um cardápio muito extenso. Eu não sabia qual era o produto que realmente me dava lucro, qual não dava. O que eu tinha escolhido para mim, trabalhar com confeitaria em casa, que era para ter mais tempo livre, né, para fazer o que eu quisesse ali no meu tempo livre, para ficar com a minha família, para acompanhar os meus filhos, eu acabava não tendo esse tempo livre, porque eu pegava tantas encomendas e às vezes assim, 10 de um doce, 10 do outro, e quando eu ia ver no final do mês, cadê o lucro? Não tinha. Então eu cheguei nesse ponto até de pensar em desistir, né? Então foram muitos altos e baixos aí na confeitaria. Eu fiz desde o pão de mel, brigadeiros, bolos, doces personalizados com pasta americana, cupcake, muitos tipos de doce. Até que, né, em 2016, eu decidi que eu ia fazer macarrons. E como que foi nessa minha trajetória, então, com os macarrons? Eu peguei uma receita na internet, vou contar aqui para vocês como eu comecei nesse mundo maravilhoso dos macarrons. Peguei a receita na internet e fiz. E, para minha surpresa, né? Não sei se foi para o bem ou para o mal, deu certo na primeira. Então eu achei que estava tudo dominado ali, que eu já poderia vender. Eu já tinha contato de algumas pessoas que organizavam festas. Entrei em contato com uma dessas pessoas e ela encomendou. Então, ai, que bom que você está fazendo macarrons. Eu já vou encomendar, então. O meu marido vai fazer um aniversário, ele quer o tema do aniversário do time de futebol, né, do São Paulo. Então eu quero macarrão branco, vermelho e preto. Apenas vermelho e preto, gente. Ai, e eu, tá bom, vou fazer. Olha, eu não sei te dizer quantos quilos de farinha de amêndoas eu gastei para tentar fazer esses macarrons e não consegui. E eu não entreguei, tá? Foi assim que eu comecei a fazer macarrons.
E foi muito frustrante, eu pensei que não ia ter mais credibilidade, né, no mercado de festas, que tudo que eu já tinha construído até ali iria se acabar, porque eu prometi e não cumpri. Mas o que eu fiz a partir dali? Como eu já falei, né, gosto muito de estudar, e foi então que eu decidi fazer curso de macarrons. Pesquisei na época os melhores cursos que eu poderia fazer, escolhi um curso de uma professora renomada, fiz tudo ali que tinha no curso, só que tinha um problema muito grande, não tinha suporte. Quando eu fazia o macarrão e alguma coisa dava errado, eu olhava para os meus macarrons que deram errado e eu não sabia dizer nem por onde começar a corrigir aquele problema. Mas o que será que deu errado aqui? Eu não tinha ideia. E então isso foi muito angustiante, muito frustrante. E eu não tinha o suporte da professora, eu não tinha a quem recorrer, eu não conhecia ninguém que fazia macarrons. Não havia tanta informação, né, na internet como temos hoje. E aí eu tive que ir testando. Então eu comecei a fazer testes, anotar, ver o que dava certo, ver o que dava errado. Aí se eu fizer desse jeito e se eu alterar isso, foi então que eu cheguei ali na decisão que realmente eu queria fazer macarrons e que eu ia fazer o melhor macarrão possível, né? Independente de eu ter a professora comigo ou não. E comecei a fazer os testes de receitas. Eu cheguei a fazer macarrão com merengue francês, italiano e merengue suíço. Eu gostei demais do resultado do merengue italiano, né? Tinha o pezinho delicado, uma superfície brilhante e lisinha, e era isso que eu queria. Mas eu nunca gostei de fazer o merengue italiano. Eu acho que são muitas etapas, você tem que... Qualquer margenzinha ali de desatenção já perde tudo, né? Você já erra e perdeu tudo. E isso me deixava nervosa, ansiosa, então eu não queria trabalhar com o merengue italiano. Fora que, assim, eu achava que ficava a receita mais doce. O termômetro que eu usava ali tinha que ser específico para a calda. Tinha aquele tempo certo de bater um pouquinho as claras para depois colocar a calda, que tinha que chegar na temperatura no tempo certo, junto com as claras. E eu não queria trabalhar daquela forma. Fui fazendo os meus testes até que eu cheguei na receita, que é a mesma receita que eu uso até hoje. E a receita também que eu usei para ganhar o programa Que Seja Doce fazendo macarrons. Então, essa receita para mim está mais do que testada e aprovada. E eu, se tiver a oportunidade, compartilho com você, assim como eu compartilho com todas as minhas alunas no curso maravilhoso Mundo dos Macarrons, que vocês vão ter a oportunidade de entrar para esse maravilhoso mundo com uma oferta insana de tão especial. E logo mais eu vou contar tudo para vocês o que vai ter nessa oferta, tá bom? Agora, o que eu quero é mostrar para vocês que, principalmente para você que nunca fez macarrão ainda, né? Que tem vontade e que tem aquela impressão que vai ser tudo caro, que vai ser impossível você fazer macarrons e que tudo que se refere a macarrão é caro. Então eu quero te mostrar agora o que você vai precisar para começar a fazer macarrons, tá? Vou te mostrar quais são os utensílios, equipamentos que você vai precisar e você vai ver que a maioria disso tudo você já tem aí na sua casa. Vamos dar uma olhada? Você vai precisar de assadeiras baixas ou viradas ao contrário, uma panela para fazer o merengue, vários bols, vários potinhos para pesar os ingredientes, uma peneira de trama média, um suporte para colocar o saco de confeitar grande, termômetro de forno primordial, bico perlé com base de 3,5 para marcar o tapete, espátula de silicone, que não seja nem muito dura nem muito mole, termômetro para verificar a temperatura do merengue, pode ser o de espeto também, balança, muito importante, balança digital e uma batedeira. Pode ser essa, pode ser a de mão também. Então, além desses utensílios que eu mostrei para vocês agora, o que você vai precisar para fazer macarrons? Um forno, que de preferência é o que você já tem em casa, tá?
Eu comecei fazendo macarrons no forno a gás, é mais um mito aí que diz que não dá para fazer macarrons no forno a gás, mas foi como eu comecei realmente e fiz por bastante tempo. O que é imprescindível você ter para fazer macarrons no forno a gás? É que você tenha o termômetro de forno e que você tenha a disponibilidade de testar, porque você vai ter que achar a temperatura ideal no seu forno, o tempo correto no seu forno, tá? E a produtividade no forno a gás é menor do que no forno profissional digital por convecção, sim. Mas quando você começa a fazer macarrons, você ainda não tem uma alta demanda. Então, para que começar já fazendo uma dívida tão alta quanto um forno desse, né? Vamos começar dominando a técnica, os processos, as texturas, os ingredientes e todo o restante desse maravilhoso mundo dos macarrons. Depois a gente parte para ir melhorando os nossos utensílios e os nossos equipamentos, né? Além do forno, você vai precisar também de superfícies para assar os macarrons, que eu também vou deixar aqui para vocês algumas opções que você pode usar, mas já adianto que não dá para usar o papel manteiga, tá? O papel manteiga não dá certo para fazer macarrons. Você pode usar folha antiaderente teflonada, que existe na cor preto, na cor verde, na cor bege, prata e vermelho, tá? São as cores que eu conheço que tem. O importante é que seja folha teflonada e não manta para churrasco. São muito parecidas, mas a manta para churrasco, ela é muito grossa e vai interferir aí no assamento dos seus macarrons, tá? Outra opção que eu gosto bastante é o papel Dover. Ele é um papel que até se parece com o papel manteiga. Ele vende no supermercado, ali junto com o papel alumínio, com o papel filme, mas ele vem escrito, a marca dele é papel Dover, ele é um papel próprio para assar alimentos. Quando você abre o papel Dover, ele vem num rolinho e ele tem um lado que é mais brilhante. Esse lado mais brilhante é o que vai ficar em contato com o macarrão. Então é o lado que vai ficar para cima aí na sua assadeira, tá? Agora que você já sabe tudo que você precisa ter para começar a fazer os macarrons, me conta aí, se a maioria você já não tem, já, né? Lembrando que o material complementar será enviado no grupo VIP. Se você ainda não está no grupo VIP, clica aqui na descrição desse vídeo e entre no grupo VIP, porque eu vou mandar um e-book como começar a fazer os macarrons, com todo o checklist de materiais que você precisa ter para começar a sua produção, tá bom? E agora eu quero te falar por que vale a pena começar a fazer macarrons, né? E olha, eu vou te falar que só tem vantagens. A primeira delas é que ele é o doce mais lucrativo da confeitaria. Atualmente, o meu custo unitário para fazer macarrons é de R$ 1,15, tá? Cada macarrão. E eu vendo a partir de R$ 6,50 cada um. R$ 6,50 o macarrão tradicional, sem nenhuma personalização e sem embalagem individual. Conforme vai tendo aí alguma personalização por parte do cliente, vai acrescentando o valor, né, de cada escolha do cliente, se for embalagem, se for pintura aquarelada, se for um aplique de pasta americana, tudo isso vai acrescentando valor ao nosso produto. Então é um produto altamente lucrativo. Outro motivo que você tem para fazer macarrons é que hoje em dia há uma grande demanda, uma grande procura por macarrons, por confeiteiras que façam macarrons, mas são poucas ainda que fazem, né? Então há uma baixa concorrência. Outro motivo que existe para você fazer macarrons é que ele é um doce muito valorizado, né? Então as pessoas que procuram por macarrons, elas sabem que ele tem um valor mais elevado e estão dispostas a pagar por isso. Mais um motivo para você fazer macarrons: você vai ter os finais de semana livres, porque o macarrão é um doce que nós fazemos com antecedência. Então você pode preparar tudo antes, você pode deixar na geladeira, você pode congelar, você pode deixar tudo preparado antes. E não só pode, como deve, porque para um macarrão ficar excelente, você precisa que ele esteja pronto 24 horas antes do consumo. Ele tem esse período de maturação que ele tem que ficar na geladeira, para que haja uma fusão entre a coque e o recheio, e aquela mordida seja perfeita. Então me conta, só tem vantagens por fazer macarrons, né? E mais uma, vai te trazer reconhecimento. A confeiteira que faz macarrons, ela é uma confeiteira diferenciada aos olhos dos clientes,
porque eles sabem que não são todas que fazem, tá? Então, além de tudo isso que eu já te falei de vantagens, vai te trazer reconhecimento e valorização. Outra coisa que eu gosto, né, de fazer macarrons é que, gente, você pingou os macarrons, levou ao forno, ele sai do forno pronto. É só rechear e colocar na maturação e entregar para o cliente. Então, são poucas etapas, poucos ingredientes. O que você tem que fazer é dominar essas etapas, é dominar essas técnicas e esses processos. E aí sim você vai ver o tanto que vale a pena fazer macarrons. Agora, nós vamos falar sobre o Natal, né? Ai, que época maravilhosa, gente. É uma época encantadora. É uma das épocas mais lucrativas do ano para quem é da confeitaria. Os clientes estão ávidos por comprar os seus produtos. Se for diferenciado, então, de você postar na sua rede social, você já vai ter chuva de pedidos, tá? Então, vale muito a pena trabalhar no Natal, mas desde que seja de uma forma organizada para que você também não fique aí desesperada, perdida no meio do trabalho, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre como montar o seu mix de produtos para o Natal no seu catálogo, atendendo o maior número possível de clientes e usando os macarrons como seu carro-chefe. Eu costumo dizer que no Natal nós temos basicamente 3 tipos de clientes, tá? Os que procuram as lembrancinhas, aquele doce unitário que ele vai dar para várias pessoas, uma lembrancinha que ele quer entregar ali. Tem o cliente que procura um produto com preço médio e tem o cliente que vai procurar um produto mais elaborado. E no Natal nós temos a oportunidade de atender a todos esses clientes, tá? Tendo ao mesmo tempo uma produção eficiente e com poucos produtos. Então, se eu quiser fazer um catálogo somente com macarrons, eu consigo usar isso ao meu favor e ter um cardápio completo que eu atenda a esses 3 tipos de clientes, mesmo tendo só um produto na minha produção, que vai me facilitar demais. Então, por exemplo, para o cliente que procura as lembrancinhas, eu posso ter uma caixinha com 2 macarrons. Para o cliente que procura um produto de preço médio para presentear, eu posso ter uma caixa com 10 ou 12 macarrons decorados, personalizados para o Natal. E para o cliente que procura, por exemplo, para a ceia, um produto para ceia, um produto de valor mais elevado, eu posso ter uma torre de 4 ou 5 andares, que vai caber bem aí nessa procura, tá? O que eu acho interessante, quando você fizer aí o seu catálogo, que você vai estabelecer a meta que você tem de atendimento para o Natal, que nós vamos falar na próxima aula, você vai já ter na sua mente que sim, realmente poucas pessoas vão querer a torre. E tá tudo bem, isso já é o esperado, tá? Você vai se preparar para fazer poucas torres. Muitas pessoas vão procurar as lembrancinhas. Então você já sabe, na hora de estabelecer a sua meta, que o seu grande foco vai ser ter um alto valor agregado na sua lembrancinha, no seu produto de entrada, e ao mesmo tempo que tem uma alta margem de lucro, porque você sabe que ele vai ser o mais procurado, tá? Então tenha em mente isso, quais são os 3 públicos que você pode atender no Natal com o seu mix de produtos. E na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre isso e organizar aí a nossa meta de uma forma mais clara e eficiente, tá bom? Bom, se você está gostando até agora, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. E agora nós vamos falar sobre as cores e os sabores de Natal, né? Quando a gente fala de Natal, já vem à nossa mente decorações, já vem cores que são tradicionais e sabores e aromas que são tradicionais do Natal. Então, por que não usar tudo isso a nosso favor, né? Nós já temos isso no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo das pessoas. Então, eu posso até querer fazer uma campanha com cores diferenciadas, fugir do tradicional. Mas se eu apostar no tradicional, com certeza eu vou ter sucesso, né? O verde, o vermelho, o dourado e os sabores, né? Sabores de frutas cristalizadas, sabor de cereja, sabor de frutas vermelhas, de castanhas, frutas secas. Então, tudo isso já existe no imaginário das pessoas. Se você, conta aqui pra mim, se você pensa em Natal, quais são as cores e sabores que logo vêm à sua mente? Me conta aqui que eu quero saber. E hoje, então, já que nós vamos utilizar
essas cores, sabores a nosso favor, para incrementar o nosso catálogo, para atender bem o nosso cliente, nós vamos começar já a colocar a mão na massa, tá? Nós vamos fazer um recheio base, eu vou mostrar para vocês uma base e nós vamos separar essa base e fazer 4 recheios diferentes a partir dessa base com sabores de Natal. Nós vamos fazer o recheio de cereja, de nozes, sabor panetone e sabor laranja. Gente, a partir de uma base de recheio muito prático, muito gostoso, e nós vamos poder ter aí no nosso catálogo já 4 sabores para o Natal especiais, né? E com essa facilidade. Eu vou mostrar tudo para vocês. Também vou te ensinar a fazer o macarrão vermelho. Nós vamos fazer uma decoração no macarrão que vai ser a roupinha do Papai Noel, tá? Então, eu vou te mostrar como fazer esse macarrão vermelho sem amargar, sem perder o ponto da massa. E também vou te mostrar como fazer essa decoração tão especial, tão fofa, maravilhosa, que você vai se apaixonar e de uma forma bem prática, tá? Então, agora chegou a hora da nossa aula de colocar a mão na massa. Vamos lá? Então, vamos lá. Para fazer os macarrões vermelhos sem amargar, sem perder o ponto, o segredo é o corante. Eu vou usar o corante em pó da marca Gran Chef e eu vou usar como medida essa colherzinha mini de café descartável. Você pode usar também aquela balança de precisão, que mede a partir de 0,1 gramas, tá? Eu acho mais fácil usar essa colherzinha, padronizei todas as minhas cores com essa colherzinha. Então, aqui eu tô fazendo meia receita, eu vou usar 2 colherzinhas. Se você fizer a receita inteira, você vai usar 4 colherzinhas dessa, tá? Lembrando que na minha receita eu uso 160 gramas de farinha. Então, se você tem uma receita que usa 150 gramas, 160 gramas, vai ser a mesma quantidade. Eu dissolvi o corante em pó, então, nas claras, que vai no TPT. É um corante em pó hidrossolúvel, então as claras contêm, né, bastante água, é onde vai dissolver esse corante. Ele é um corante de espera. O que quer dizer? Quanto mais ele estiver em contato com o líquido, mais ele vai liberar pigmento. Então, eu já coloco esse pozinho nas minhas claras antes de começar a minha receita, antes de bater o meu merengue. E ali, esse corante já vai liberando os pigmentos, então, para ter um maior poder de pigmentação com menor quantidade. Essa quantidade você pode ficar tranquila que não vai alterar em nada a massa do seu macarrão e vai ficar um tom de vermelho bem bonito. Inclusive, eu já fiz testes e nessa quantidade o macarrão vermelho não mancha a boca. Então, tô aqui misturando as claras, né, com os meus secos, com o TPT, para depois adicionar o merengue. Essa etapa é muito importante, a gente tem que deixar bem homogêneo, misturar bem e também não mexer demais, porque senão eu já vou ativar muita oleosidade da farinha de amêndoas. Como eu falei, aqui eu fiz meia receita, então eu bati o meu merengue e depois eu pesei e dividi por 2. Estou usando só metade do meu merengue aqui para fazer a minha receita aqui de macarrões vermelhos e mostrar para vocês. Então, agora estou fazendo a macarronagem, que é a etapa onde eu vou misturar o merengue ao TPT. Tem que ficar completamente homogêneo, tá? Eu dividi em 2 partes, ali a olho mesmo, o meu merengue. Só quando eu perceber que tá bem homogêneo a primeira parte, eu vou adicionar a outra parte do merengue. E vou mexer até o ponto de fita. E aí, gente, é paciência e olho, tá? Quando você perceber que já está chegando no ponto de fita, vai começar a fazer os testes para ver se faz as dobras, porque se você passar do ponto da macarronagem, não tem como consertar, tá? Se você deixar um pouquinho menos, dá para mexer mais até chegar no ponto. Não esqueça sempre esse movimento que eu tô fazendo, tá? De sempre raspar a espátula e sempre raspar o fundo. Porque se ficar alguma parte de merengue sem misturar,
Isso vai alterar totalmente a sua massa, vai dar muito problema na sua massa. E veja bem como é um movimento dessa mistura, tá? Eu raspo e depois eu passo a espátula por cima, não fica mexendo que nem se fosse um brigadeiro. E aí já chegou no ponto de fita. Olha que bonita essa massa. Você repare como fica brilhante, né? E aí, com o meu bico C18, que tem base de 3,5 centímetros, eu passo um pouquinho ali na minha massa. Veja que é bem pouquinho, tá? É só para marcar, para eu fazer os macarrons todos do mesmo tamanho. Usando essa marcação de 3,5, o meu macarrão vai ficar com 4 centímetros, que é o tamanho padrão tradicional. Hora de pingar. Gente, olha que cor bonita que ficou. Papai Noel saindo. Pingadinhos. A minha receita eu já levo direto ao forno. Não tem tempo de descanso, tá? Eu coloco direto no meu forno a 115 graus por 18 minutos. Agora é hora da decoração. Os macarrons já foram retirados, espera totalmente esfriar, tá? Antes de tirar da assadeira. E aí eu peguei pasta americana. Com esse meu rolinho aí, eu vou cortar e vocês já vão ver o que nós vamos fazer com esses quadradinhos. Se você não tem esse rolo, você pode cortar também com a faca, com essa espátula. O importante é que você tenha quadradinhos, tá? Esse vai ser o detalhezinho do cinto do Papai Noel. Pode ser qualquer cor de pasta americana, porque nós vamos fazer ele dourado. Vou deixar ele ali um pouquinho, secando. Quanto mais sequinha tiver a massa, você pode cortar e deixar ali ao ar livre, na temperatura ambiente, para ele ir secando. Quanto mais sequinho, mais fácil você destaca os quadradinhos. E para pintar, para não pintar um por um, né? Eu coloquei essas miçanguinhas de açúcar num pote e vou colocar o meu pó dourado. Esse daqui é o Rosé Gold da Mango, mas você pode usar qualquer tom dourado que você preferir. Repara que foi um pouquinho só de pó. Eu misturo bem nas minhas miçangas e vou deixar ali a minha pasta secando um pouquinho enquanto eu faço o restante da decoração. Aqui eu tô usando a tinta Ink Sugar, tá? É uma tinta comestível própria para usar em doces. Mas se você não tiver, pode ser o corante preto também, tá? Em gel. Peguei ali o meu pincel. Esse pincel é incrível, tá? Ele é um pincel para aquarela. Então, ele tem a ponta firme pra gente poder pintar no macarrão. Eu vou fazer uma linha. Depois outra linha e eu vou pintar dentro com a minha tinta. Gente, essa tinta seca super rápido, por isso que eu gosto. Ela não transfere umidade para o macarrão, pra gente fazer o cinto ali do nosso Papai Noel. Olha que rápido. Olha, gente, já secou. É muito rápido. Vocês vão vendo que eu vou fazendo as etapas, né, gente? Agora nós vamos fazer os botõezinhos da roupa do Papai Noel. Para isso, eu abri a minha pasta americana e vou usar o bico 10, tá? Bico perlê 10. Vou cortar os botõezinhos. Eu vou usar 2 em cada roupinha. E aí, com uma esteca, pode ser um garfinho, a pontinha de uma tesoura, eu vou fazer as casinhas do botão. Gente, isso é um capricho que eu gosto de fazer, mas se você preferir, não precisa fazer, tá? Eu acho fofinho ter os furinhos do botão ali, na roupinha do Papai Noel. Agora, eu vou usar gel de brilho para colar, tá? Os botõezinhos. Lá no material complementar que eu vou enviar no grupo VIP, eu vou colocar a marca, o nome dos pincéis, o nome do corante, tudo certinho que eu uso, a marca da pasta americana, podem ficar tranquilos, tá? E aí eu colo os meus botõezinhos da roupinha do Papai Noel. E agora vamos voltar aí aos nossos detalhes do cinto.
Os meus quadradinhos já estão mais sequinhos, aí a pasta fica mais durinha, fica mais fácil para destacar esses quadradinhos. Eu vou destacando e vou colocar ali junto com as minhas miçangas e vou pintar vários detalhezinhos do cinto de uma vez. Essa técnica é incrível, gente. Só colocar o pó dourado nas miçangas e você vai pintar vários quadradinhos de uma vez. Coloca no pote, sacode e tá pronto! Aí é só retirar esses quadradinhos e eu uso ali no cinto para fazer o detalhe, tá? Eu gosto muito, você pode pintar também só com pincel, é que eu gosto do relevo, da textura que faz, né? Faz diferença. E agora eu tenho certeza que você já quer saber qual será o valor dessa oferta tão especial, mas eu vou te contar somente na próxima aula. Agora, vamos fazer o nosso recheio, a base com 4 sabores diferentes. Vamos lá? Então, essa base começa com 200 gramas de chocolate ao leite, 100 gramas de chocolate meio amargo e vamos levar ao micro-ondas para derreter. Eu vou colocar 30 segundos na potência normal do meu micro-ondas. Agora eu vou mexer e vou levar mais 20 segundos. O meu micro-ondas é potente e eu sei que já vai ser o suficiente. Você vai observando aí no seu, mas nunca coloque mais de 30 segundos por vez, tá? Se você fizer em banho-maria, cuidado para não cair umidade no chocolate. Todas as quantidades, a receita vai ser enviado para vocês no grupo VIP. Agora eu vou colocar 100 gramas de creme de leite UHT, 17% de gordura, com 20 gramas de manteiga. Eu vou aquecer um pouquinho no micro-ondas, deixei 30 segundos para misturar no chocolate as misturas com mais ou menos a mesma temperatura. Eu não tenho um choque térmico e não vai haver separação de gorduras da minha ganache. Só misturar bem, até que ficar completamente homogêneo. Olha, gente, que rapidinho que fica esse recheio. O sabor fica maravilhoso, equilibrado pelo chocolate amargo que é adicionado no chocolate ao leite. Olha que ponto, que brilho! Ganache perfeita. Agora nós vamos separar em 4 partes de 110 gramas. Cada parte nós vamos saborizar com um sabor diferente, com texturas e sabores. Então, o recheio 1 será cereja. Eu vou adicionar 50 gramas de cerejas picadas nos 110 gramas de ganache. O segundo recheio será saborizado com laranja, tá? Essas são casca de laranja cristalizada que eu comprei no Empório e vou colocar então 10 gramas da laranja e 5 gotas dessa emulsão de laranja da Mago. É um sabor muito bom. Se você não encontrar a casca de laranja cristalizada, você pode substituir por cascas de laranja ralada.
chocolate com laranja é um clássico. O segundo recheio é sabor panetone, 50 gramas de frutas cristalizadas picadinha e 5 gotas da emulsão de laranja da Mago. Se você não tiver a emulsão e quiser substituir por essência de panetone, também pode ser. O quarto sabor, então, é chocolate com nozes. Só adicionar 50 gramas de nozes trituradas e misturar bem. Tritura só um pouco, não deixa virar farinha, tá? Porque os pedacinhos são maravilhosos, todo mundo ama. Missão cumprida, 4 sabores natalinos com uma base de recheio. Incrível! Então, espero que você tenha gostado da aula 1 da nossa maratona Macarrons Mágicos de Natal. Na próxima aula, vamos aprender a estabelecer metas de vendas, organizar nossa produção, um recheio de pistache e a guirlanda macarrão. Gente, coisa mais fofa essa guirlanda, todo passo a passo, como fazer o macarrão verde, embalagem, tudo. Então, espero que você tenha gostado, me comenta aqui embaixo o que você achou. Aula 2, um beijo!